Senhor presidente, senhores pares, nobres colegas, eu usei essa tribuna no dia de ontem para enaltecer e parabenizar o TRE do Mato Grosso do Sul pela decisão de fazer justiça. Justiça porque nós vivemos num país democrático. Uma eleição com mais de 12 mil votos de diferença não foi uma eleição de 412 votos, como ganhou o ex-prefeito e ex-governador André Putinelli, e nosso colega deputado Zeca do PT, por 411 votos. Uma eleição apertada que fazia diferença. Mas foi mais de 12 mil votos. Foi uma margem avantajada de uma eleição, o qual uma candidata dizia que não ia nem para o segundo turno, e outros diziam que ganharia no primeiro turno. Foi para o segundo turno, esteve o tempo todo em primeiro lugar nas pesquisas e ganhou a eleição com mais de 12 mil votos. Então, enalteci o TRE por ter mantido o processo democrático que aconteceu em Campo Grande, com muita tranquilidade e muita zura de tudo isso. Disse ontem, na minha fala, e eu não tive tempo, porque eu só tive 10 minutos, não tive nem tempo de dar a parte ao deputado Zeca do PT, que queria uma parte, que todo o desenrolar do processo pegou numa pessoa dita aqui pelo colega, que foi chamado Tião da Horta. Esse Tião da Horta é um senhor lá da Moreninha, que hoje preside a Associação de Moradores lá do Jardim Carioca, sei lá, um outro bairro. Mas esse senhor, ele vai, então, no seu depoimento em juízo, ele diz todo o processo, que foi receber um Pix da Simone, e que a Simone, que era lotada, nomeada na prefeitura, e que essa Simone passou um Pix para ele pagar R$400 para ele, e o resto era para comprar votos. E foi todo desenrolar. Depois que foi no comitê, viu várias pessoas com envelopes e tudo mais, mas não trouxe nada que provasse, somente o Pix que ele recebeu. E é verdade. A Simone fez esse Pix para ele. E eu disse ontem aqui, a Simone trabalhou na SUASC, onde o ex-vereador Chiquinho Teles era o subsecretário dessa secretaria. E essa Simone, esse Tião da Horta, apoiava o Chiquinho Teles no primeiro turno e apoiava o Beto Pereira no primeiro turno. E é natural que muitas pessoas podem apoiar um candidato a vereador e apoiar outro candidato a majoritário, a prefeito. É natural isso dentro desse processo mesmo, porque o irmão do Chiquinho Teles apoiava o Beto Pereira. E que no segundo turno ficou a irmã do nosso colega Rose Modesto. E nós entendemos isso, com esse processo natural. Agora, o que eu disse ontem, e que foi o entendimento do juiz, e que no vídeo editado que passaram no TRE, não colocaram a fala do Tião da Horta e nem o questionamento no momento que o juiz perguntou para ele. Foi, escuta, esse áudio apresentado nos autos é seu? E ele confirma, falou, é meu. E aquilo, obviamente que com isso, e outros dados que tinham no processo, deputado Pedro Kemp, que preside essa sessão, o juiz entendeu, como é que alguém dá dinheiro para a pessoa comprar voto para outra candidata? Então, foi esse o sentimento que teve no TRE, foi esse o sentimento que teve nas decisões de primeiro, do promotor. Ninguém trouxe nada. Colocaram umas reuniões forjadas, que colocam as pessoas dentro de uma sala e falam em compra de voto, mas ninguém trouxe um vídeo colocando em dinheiro, como a gente já viu vídeo de pessoas colocando dinheiro na cueca, no calção, na meia, no seio, em tudo que lugar. Ninguém trouxe nenhum vídeo disso que materializasse. O que o juiz de primeira, um juiz muito competente, que ouviu todo mundo, doutor Ariovaldo, que as provas, as idas aos autos, eram inconsistentes para condenar e para anular uma eleição feita num processo democrático. Essas questões que eu trouxe para cá. Agora, quando eu falo, e falei a frase, e volto a repetir, aceite que dói menos, porque foi um enfrentamento que nós temos tendo diariamente. Nós temos um ex-prefeito que hoje está lá na Câmara,
tá? Que com dor de cotovelo, diuturnamente fala as coisas, entrou com a ação, que fez parte dessa ação com o partido dele, do PDT, e nós temos a candidata derrotada gravando diariamente vídeos. Não quero que elogie, mas quer fazer oposição? Faça, e diz claramente, vou continuar fazendo oposição, porque é importante para o meu público. Tranquilo, nós aceitamos. Agora, tem coisas que eu vou rebater. Nós somos muito tranquilos com relação à eleição. Nós não quisemos, eu disse inclusive para o advogado, falei, nós devíamos o seguinte, quando aconteceu, nós ganhamos, então não tinha por que entrar. Você entra para tentar anular uma eleição. Mas nós devíamos ter entrado. Sabe por quê? Porque nós apanhamos até não querer mais. Mexeram na minha vida pessoal, tentaram forjar um vídeo contra mim, forjado dentro do meu escritório, como se eu estivesse negociando, barganhando com empresários, tentaram macular a minha vida. Eu fui um mandato de vereador e estou no quarto mandato de vereador e quarto mandato de deputado Canavina. E tenho uma vida ilibada, eu nunca me envolvi com nada. E aí, entro dentro do meu escritório, eu conversando com empresários, gravo um vídeo que não tinha nada de errado, muito pelo contrário. Tinha uma pessoa discutindo comigo, pedindo cargo na prefeitura, e eu falei, a prefeita não tem cargos para dar, está em cortes. E a pessoa se exalta contra mim, eu pedi para ela baixar a bola, para baixar o tom, e ligo apenas para um secretário e falo, fulano de tal, está com problema, recebe ele aí. Mas não, é como se eu tivesse feito as coisas escusas, e aí a pessoa entra no carro com o celular e fala, olha, aquele problema lá dos 3,7 milhões nós vamos receber, e aquele 1 milhão vai continuar, um vídeo frajuta, fraudulento, tentando macular a minha vida. Eu, quando era vereador, e o prefeito da cidade chamava-se Nelsinho Trade, na região do Carandá, existem uns lotes, umas parcelas de áreas, de 2 metros por 100 metros. E ele falou, essas áreas ninguém pode fazer nada, Vossa Excelência mora no Carandá e sabe que existem essas parcelas. Ele falou, vou desafetar isso, os lindeiros que tiverem interesse, comprem. E tinham inúmeras áreas, mais de 200 áreas foram enviadas para a Câmara. E dentre essas áreas, existia uma pequena parcela que fazia lindeira, um terreno meu, que eu estava construindo a minha casa. E para mim era importante, porque uma árvore frondosa nesse terreno e uma árvore frondosa dentro da minha área. E o meu muro passava no meio. Se eu fizesse o muro, a pessoa subia na área daquela, pulava dentro da minha casa. O prefeito colocou aquilo, mandou desafetar todas essas áreas e levou para pracear. Foi feito o praceamento. Na época, pedi para a Adriana ir lá acompanhar, deu lance. Um vizinho foi lá, deu lance também, o valor ficou alto, pedi para parcelar em 10 vezes. E comprei, deputado Júnior Moca, e paguei. E escriturei essa área. Essa área vem, então, para discussão aqui na campanha, em que a candidata derrotada traz lá num debate e fala, e a área pública que vocês invadiram? A sua casa que está lá. Ou seja, tendo de todas as formas macular a vida da gente, nós temos que ficar quietinhos e aceitar tudo. E aí, a prefeita disse o seguinte, se existia coisa errada numa área que foi praceada, leiloada, paga, quitada e escriturada, Vossa Excelência é conivente, porque Vossa Excelência era vereadora na época e votou pela desafetação das áreas. Então é muito fácil trazer, colocar o nome da gente, enfiar o nome da gente e macular. Vossa Excelência falou de fake news, nós derrubamos 96 fake news colocados pela candidatura de vocês, e 4 sites nós derrubamos do ar. Então é muito fácil só trazer aqui os problemas de um outro lado. É muito fácil trazer isso, mexer na vida pessoal das pessoas. Nós sempre respeitei Vossa Excelência e a sua irmã, nunca me envolvi nada. E eu falei que pela forma que nós tocamos campanha, que nós poderíamos ter feito. Tínhamos documentos, vídeos e provas suficientes para entrar e derrubar a candidatura e para, inclusive, deixar ela inelegível de hora para frente. Nós não fizemos.
Nós não fizemos. Se Vossa Excelência falou de um Pix aqui, eu tenho inúmeros comprovantes de centenas de Pix que foram feitos naquela adesivagem que vocês fizeram na Afonso Pena e que colocaram, que pararam a Afonso Pena. Nós temos comprovantes e temos tudo mais. Nós não fizemos, podia ter tornado inelegível, inclusive. Não quisemos fazer, porque nós ganhamos a eleição. Então, é muito fácil usar uma tribuna e falar. E ontem não deu tempo, mas tudo se apegou na decisão judicial nesse áudio. Domingo é 44, meu amigo, é Rose. E você trata de votar nela, tá? Fala com o meu amigo palmeirense aí, pra sua esposa, que é pra votar 44. Sem medo de errar, que essa prefeita não fez nada pra nós aqui, meu amigo. De quem que é esse áudio? Tião da Horta. O homem que recebeu o Pix de R$ 1.200. E quando o juiz colocou esse áudio para ele, falou, esse áudio é seu? Ele foi meu, foi eu. E confirma que pediu o voto. Como é que o tribunal, como é que o TRE vai julgar uma eleição? Gente, nós não estamos falando lá da cidadezinha do interior com 4.000 eleitores, 5.000 eleitores, nós estamos falando com uma cidade que aproxima 1 milhão de habitantes, uma capital do estado, e falar por um Pix de R$ 1.200 anular uma eleição por causa disso. Esse foi o entendimento do judiciário de primeira, esse foi o entendimento do TRE, que julgou e entendeu que não cabia de acatar o recurso. Então, se isso não bastasse, tá? Não, tem uma outra que foi convidada para uma reunião, e bem, eu disse ontem aqui, bem esclarecido pelo desembargador Sérgio Martins, ela foi convidada para uma reunião, onde disseram para ela, vai para a reunião que você vai ganhar R$100, uma reunião de 1.000 pessoas que estavam lá, ou seja, bem colocado pelo desembargador Sérgio, uma reunião que não tinha prefeita, nem a candidata a prefeita, nem a candidata a vice, ou seja, quem hoje, para você juntar 50, 100 pessoas numa reunião hoje no mundo político, não é fácil, imagina você ter lá, deputado Caravina, 1.000 pessoas e ninguém pede voto. E aí, nesses 1.000 pessoas que estavam lá recebendo R$100, era impossível que alguém não gravasse lá, alguém pagando dinheiro, alguém soltando dinheiro e fazendo essas coisas. O mundo hoje tecnológico, qualquer reunião que você faz, as pessoas estão gravando com o celular e tem tudo comprovado. Então, nesse sentido, foi um entendimento do tribunal que não justificava uma reunião que se gastou, se tem 1.000 pessoas ganhando R$100, são R$100 mil que foram distribuídos apenas numa reunião, né? Então, e prova nenhuma veio, ou seja, era muito fácil, Tem eu não lembro agora o senhor, porque eu acompanho nos grupos de WhatsApp, que é uma das pessoas que mais bate na prefeita, que foi lá e disse no depoimento que ganhou, inclusive, ele coloca nos grupos que ele é ligado a Vossa Excelência. Ele falou, trabalho no grupo do deputado Rinaldo. Então, quer dizer, eu não sei se é verdade, mas ele que colocou lá. E esse senhor é o que mais coloca. Então, como é que eu posso acreditar que uma pessoa que diz que é ligado ao deputado Rinaldo e que vai lá depor, dizendo que recebeu para comprar votos, como é que tem credibilidade uma pessoa dessa? É muito fácil eu chegar lá, olha, foram lá e me pagaram R$200 para o meu voto. E aí? Que comprovante que eu tenho que é verdade que a pessoa foi lá, que alguém foi lá. Nos vídeos soltados na rede social, alguém fala assim, mas os títulos foram recolhidos, cadê os títulos? Né? Vamos devolver nossos títulos? Cadê? Essa prefeita Adriana tem que se arrebentar. Você olha e tem umas 4, 5 pessoas dentro de uma sala, alguém gravando e um outro falando lá na frente. Gente, que prova que tem isso, que materialidade que tem isso, as pessoas jogar palavra no ar porque cita o nome da pessoa. Então, são umas provas muito inconsistentes. E eu atuei por 25 anos no mundo da advocacia penal. Sei exatamente como é que é feito isso. E se eu fui no TRE, fui, em primeiro lugar, como advogado, pela minha formação, sou advogado, fui assistir realmente o julgamento. Mas nós temos aqui um colegiado do TRE respeitado. Você acha que uma presença de alguém que vai lá assistir um plenário, vai lá para
causar constrangimento, alguém para ameaçar alguém. Eu fui para acompanhar, por ser advogado, queria ouvir, trouxeram um ex-ministro do TSE para fazer os argumentos, fazer a sustentação oral. Eu sou curioso no mundo jurídico, fui lá, queria ouvir a fala desse ex-ministro, o que ele tinha tão forte para trazer de argumento dentro do sistema, que confesso para vocês, ficou longe da fala dos nossos advogados que nós temos aqui em Campo Grande. Então, estão tentando de todas as formas, pegando o ministro do Supremo Tribunal Federal para dizer, olha, estou aqui e nós vamos recorrer e nós vamos ter as últimas instâncias para tentar brigar. Pressão é isso, não é a presença de um mero advogado que advogou 25 anos e que hoje está, pela vontade de Deus, no 4º mandato de deputado estadual, essa presença e constranger. Acho que constrange você trazer um ex-ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Eleitoral, trazer aqui para fazer uma sustentação oral no nosso plenário, no nosso TRE, para dizer, olha, nós temos aqui uma pessoa de nome, de peso, para poder colocar. Isso sim é tentar causar constrangimento no nosso parlamento, para dizer, olha, nós vamos até a última instância. Então, essas coisas que eu fui, por curioso, não fui para colocar ninguém, e nós, desde que a prefeita foi eleita, ela sofreu 2 ações. 2 ações, uma julgada no Constitucional e a segunda também. Então estava atravessado na garganta, porque diuturnamente eu fui inserido em 287 grupos de WhatsApp. Tipo assim, fica aí para você ver batendo na sua mulher e não pode sair. Porque a gente político, para a hora que eu sair, para falar assim, olha aí, covarde não aguentou, saiu. Mas diuturnamente, os grupos encomendados batendo nela e fazendo com que a gente fique lá dentro, ouvindo as coisas para colocar. E desta forma, faziam diariamente batendo nela. Então, o que eu quero dizer? Nós estamos, não tenho dúvida, e por isso que eu gritei lá na hora. Primeiro, glorifiquei a Deus por estar saindo, por estar lá. Dei um baita glória a Deus no saguão do TRE e finalizei. Chupa essa manga, aceita que dói menos, porque cada vez mais vai doer no bolso, de ter que estar recorrendo, de ter que estar buscando, e vão gastar até a última moeda que tiver para contratar advogado e quem quer que seja. Deus não vai permitir tirarem daquele lugar alguém que Ele colocou. Se a Adriana está lá hoje como prefeito, foi pela vontade de Deus, Deus a colocou, contra tudo e contra todos. Nós fomos e ganhamos uma eleição apanhando, mexendo na nossa vida pessoal, tentando macular a minha vida, a vida da minha esposa, quer nos debates, quer nas redes sociais, quer nos fake news. Então, quem fez fake news não fomos nós fomos atacados. 96 fake news derrubados no TRE e 4 sites tirados do ar, porque batia diuturnamente na nossa candidata, na prefeita eleita Adriane Lopes. Então, senhor presidente, só para guisa de esclarecimento e para finalizar, um outro áudio aqui do Tião da Horta. Minha amiga, você não tem jeito, né? Parabéns pela sua prefeita, tá? Que Deus abençoe vocês, tá? Você é muito boa, gente fina, você é uma pessoa maravilhosa, vocês merecem, tá? Fica com Deus, que Deus te abençoe. Parabéns pela vitória. Parabéns pela sua prefeita, ou seja, o Tião da Horta ligou para Simone, que fez o Pix para ela, parabenizando pela vitória da sua prefeita, porque a dele era a Rose Modesta. Então, com isso tudo, era muito fácil. Dá R$ 1.200 para o Tião da Horta comprar voto e que fez a diferença de mudar o placar das eleições em Campo Grande. Eu vou dizer uma coisa para os senhores. Os dados que nós tínhamos, e eu sempre monitorei pesquisas com 2 institutos de fora, porque em Campo Grande nós não conseguimos um instituto para fazer pesquisa para nós. Quem não estava com o Beto, estava com a Rose. Nós não conseguimos. Mas eles tinham tanta certeza que um dono do instituto foi lá no dia da eleição, na proposta de boca de urna, parabenizando a candidata. Parabéns, candidata Rose Modesta, pela sua eleição. É a
prefeita eleita de Campo Grande, né, os sufrágios me mostram isso. Um candidato que tinha errado 14 municípios do Mato Grosso do Sul, um instituto de pesquisa, e que veio aqui, errou no primeiro turno e vergonhosamente errou no segundo turno. Um instituto que nunca me colocou nas pesquisas dele e sempre disse que eu não ganharia, deputado Rachioca. E todas as eleições que eu ganho, ele vem e fala para a minha equipe. O único que eu errei foi o deputado Lídio, o resto deu certo. Soltou uma pesquisa essa semana, colocou eu lá em 40º, sei lá, 3º lugar. Beleza. Pelo instituto dele, eu não vou entrar mesmo nas pesquisas. Mas eu sei o trabalho que eu tenho para o Mato Grosso do Sul, e se a população do Mato Grosso do meu estado entender que eu devo voltar para um novo mandato, querer estar, se não quiser, volto para casa, volto para o Tribunal de Contas, onde eu sou concursado e vou trabalhar. Agora, esse instituto vendeu, infelizmente, para a candidata derrotada, que ela ganharia a eleição no primeiro turno, e foi mostrando os dados. Mas nós não encontramos um instituto que trabalhasse conosco, e todos disputavam contrário a gente. Agora, se os colegas, deputado Paulo Duarte, deputado Caravina, Júnior Mock, Márcio Nandes, deputado Jamils, que sentava próximo de mim, pode dizer, 15 dias antes do primeiro turno, eu disse a eles, a Adriane vai chegar em primeiro lugar no primeiro turno, não sei contra quem, se contra a Rose ou contra a Beto. Hoje as pesquisas estão dando que é a Rose, mas ela vai chegar em primeiro lugar. Uns deram risada de mim, eu disse, eu tenho números também. E aconteceu que a Adriane chegou. E falei agora no segundo turno, e falei agora vai ser prefeita. Porque nós tínhamos números. Eu tenho um instituto que me acompanha desde que eu comecei com o mundo político. Ele monitora para mim, deputado Rachioca. E monitorou a campanha do Marquinhos e da Adriane em 2016, monitorou a reeleição deles em 2020 e nunca errou. Monitorou a campanha do Marquinhos, deputado Zeca, para governador, e qual eu fui com ele, honrosamente eu fui com ele, e dizia o crescimento dele, e quando ele bicou, deu os números que ele tinha bicado, e que não tinha chance nenhuma. Ou seja, nunca errou. Esse instituto monitorava para mim. E aí, eu tinha fechado pesquisas na quinta-feira, que davam números muito interessantes para nós, e com 2 institutos de fora que eu tinha feito, e que a gente ganharia bem. Nós éramos para ganhar a eleição com mais de 30 mil votos. Aí, óbvio, que a operação entrou pesado, muito pesado, que há tanto que deu um desespero à nossa equipe, que ligavam para mim à noite, Lídio, pelo amor de Deus, manda alguém para cá, está uma loucura aqui no bairro, manda alguém para cá fazer alguma coisa. Né? Que no dia da eleição, se eu mostrar os seus vídeos aqui, tinha pessoas com ele que andavam com coleção, uma pilha assim de crachá, no dia da eleição, colocando, pegando a laça fiscal e colocando para dentro dos cartórios, dos colégios eleitorais, nas urnas. Era uma vergonha o processo que aconteceu. Mas tudo o erro é nosso. Não, é prefeito que comprou a eleição. Prefeito que comprou a eleição. A eleição não olha para o lado de lá. O tamanho que tem e da forma que aconteceu. Nós monitorávamos tudo. Nós tínhamos só... não vou nem meter esse detalhe. Mas nós tínhamos dados e que levantavam tudo. Então, quando eu parabenizei o TRE do Mato Grosso do Sul pela sua decisão, foi por respeitar o processo democrático e a vontade popular que colocou a prefeita Adriane Lopes como prefeita eleita e a Camila Nascimento de vice, com 222.699 votos, ou seja, mais de 12 mil votos de diferença. É como se fosse 100% de uma eleição do interior do Estado. Então, não existe eleição apertada com mais de 12 mil votos. Então, se realmente tivéssemos comprado voto e revertido uma eleição dessa, nem que todos os técnicos que estudam compra de voto, o que eles dizem? Que de cada 10 votos que, em tese, se compra, você tem um aproveitamento de 40%. Ou seja, cada 10, você pode contar com 4. Então, nós teríamos que realmente, para ter 12 mil votos de diferença, ter feito muita coisa. Mas, ao contrário, nós teríamos mais de 30 mil votos na frente, se não fosse uma operação que começou sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo de manhã, perdurou, gigantesca, uma coisa tremenda,
que só num veículo foi apreendido mais de 50 mil reais em espécie comprando voto. Essa foi uma campanha que nós enfrentamos, que nós tocamos em Campo Grande. É muito fácil. Durante a campanha, eu tive aqui, aguentei, curvei o lombo, aguentei, não trouxe para discussão, não fiquei discutindo, porque tudo é sua mulher, vai fazer a sua mulher, nós aguentamos. Mas tem um prodágio que a gente apanha, chega um momento que alguém reage. E aí, para finalizar, eu atuei muito no Tribunal do Júri. Mas um júri que me impressionou, uma decisão, é que um jovem, lá na cidade de Amambai, ele era deficiente, e ele parava no canto da praça e ficava pedindo dinheiro. E aí, todo dia passava um cidadão e falava assim: e aí, Aleijadinho, aqui pedindo de novo? E passava, e passou anos dessa forma. E aí, Aleijadinho, pedindo de novo? Um dia, esse cidadão aleijadinho estava com seu cenário alterado e, infelizmente, levantou com uma faca, esfaqueou aquele cidadão, e aquele cidadão veio a óbito. Esse aleijadinho foi para julgamento. E, nas iniciais, o juiz, o advogado, começava o seguinte: excelentíssimo senhor fulano de tal, merentíssimo juiz da comarca, e fazia as pronúncias. Ele parava, voltava: excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca, presidente e secretário do Tribunal do Júri. E começava. Quando ele falou a sexta vez, o juiz falou assim: doutor, Vossa Excelência vai se manifestar ou não vai se manifestar? O advogado sabiamente fala: olha aí, senhores do Conselho de Sentença, em apenas 6 vezes, a excelência que preside esse tribunal já se irritou. Imagina uma pessoa que passou anos a fio sendo provocado, não tinha o direito de ser provocado, e de um dia ele está mal e acabar esfaqueando a pessoa que mexia com ele diuturnamente. Então, o que eu quis dizer com isso? A gente apanha, mas chega uma hora que isso também dói no lombo, e daqui para frente, falou, eu vou revidar. Seja aqui, seja na Câmara de Vereadores, eu vou revidar e vou trazer. Porque daí eu vou trazer com dados. Eu não agredi nenhum colega aqui, muito pelo contrário. O dia do debate da última eleição era quinta-feira, véspera da eleição, nessa sessão. Um colega daqui quis se referiu a mim ao que a minha cunhada, que está lá, que não existe nada de ilegal com relação a isso, que trabalha na prefeitura, que foi nomeado, inclusive, pelo ex-prefeito Marquinhos Trade. Estava lá, ela recebeu o que eu acho errado. Eu acho um erro isso, mas isso é uma legislação aqui. Eu entendo do município. Eu entendo que se servidor trabalha num setor, é exonerado para ser nomeado num outro cargo, ele não tem que receber os seus direitos, seus acertos. Ele está sendo nomeado. Mas a legislação de Campo Grande diz que tem que ser indenizado por aquele cargo, para daí ser nomeado no outro. Minha cunhada estava lá num cargo e foi indenizada. Recebeu lá 78 mil reais de indenização pelo cargo de secretária que ela tinha. E aí foi nomeado no outro cargo. E foi colocado aqui pelo colega, né, que não está presente, mas eu gostaria de falar até na frente dele também, não tem problema algum. Veio aqui, questionou o acerto que ela tinha feito, e eu, na hora, eu revidei. Falei, olha, na verdade, ela ficaria com vergonha diante do valor que Vossa Excelência recebeu, mais de 300 mil reais. E assim, foi todos os valores que as pessoas recebiam. E naquele momento, eu tenho o hábito aqui, tem servidoras, colegas que nos atendem muito. Deputado Lídio, você dispõe de 1 minuto e 27 segundos. Vou encerrar agora. As colegas aqui, eu tenho um hábito, diuturnamente, todos os dias de sessão, eu passo aqui e cumprimento as colegas. E quando eu passei para cumprimentá-las, uma delas me disse, eu gostaria de ter um cargo desse, secreto, para receber um valor desse. Eu falei, o deputado Pedro Oceano sabe aonde consegue. E naquela hora ele veio, se você assistiu o vídeo, ele pegou no meu braço. Quando ele pegou no meu braço, eu peguei no ombro dele. Quando eu peguei no ombro dele, ele me empurrou. Quando ele me empurrou, que eu vim e perguntei, ué, Vossa Excelência está querendo brigar?
E eu disse, se prepara, que na semana que vem eu vou debater com Vossa Excelência. E vou arrebentar Vossa Excelência aqui na tribuna pelas coisas que Vossa Excelência falou. Aí foi lá na delegacia, abrir BO contra mim, que eu ameacei ele. Estavam os colegas aqui, que ninguém ameacei ninguém, não fiz nada para ameaçar ninguém. Então não agredi ninguém, deputado Rinaldo. Eu respeito as pessoas. Pega o cenário das coisas, acompanhe, Vossa Excelência vai ver que eu respeito todo mundo, respeito o parlamento, respeito a vida de todo mundo. Eu fui um mandato de vereador, estou no 4º deputado. Eu nunca fiz campanha criticando alguém. Eu falo de mim, quais são os meus objetivos, os meus projetos, o que eu quero defender neste parlamento. Nunca precisei denegrir imagens de ninguém. Nunca precisei pisar ninguém para usar trampolim para mim crescer. Essa é a minha vida, essa é a minha postura, e essa é a postura da prefeita Adriane Lopes. Agora, por ser uma mulher, é discriminada diuturnamente nessa cidade. E aí, meu tempo esgotou, e numa outra oportunidade eu vou dizer, mas não tenho dúvida, ela está arrumando a casa, e não tenho dúvida que, ao finalizar o mandato dela em 2028, será uma das melhores gestoras que essa cidade já viu, por trabalhar com muita lisura, com seriedade, naquilo que é público e para atender a população de Campo Grande. É o que tínhamos, senhor presidente. Muito obrigado.